E, Érica, eu vou fazer até uma pergunta já. Qual a importância da resiliência para o empreendedor? Primeiramente, boa noite a todos. Né? Nossa live já começou aqui com, literalmente, exercendo a resiliência, né? Porque quantas vezes na vida Sim. da gente a gente planeja algo e acontece algum imprevisto. E se você não tiver plano B, plano C, se você não tiver calma, se você não acreditar em você, quantas vezes você sai do seu eixo, não é verdade? Sem necessidade nenhuma. Porque uma coisa eu digo para vocês: tudo, quando está no seu caminho, acontece e ponto. Se não for assim, porque não era para ser. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, essa é a primeira frequência mental da resiliência. Né? Você ter um entendimento das coisas que acontecem à sua volta, a sua realidade, e de uma maneira mais saudável, emocionalmente e psicologicamente falando, tentar enfrentar essas adversidades e tirar sempre o bom proveito, as boas lições para a sua vida. Ai, mas eu vou falar então da resiliência. A resiliência, a Érica, ela está passando coisas tão importantes que isso fazem toda a diferença. Aprender com os pequenos erros é importante? É de suma importância, né? Tanto aprender com os pequenos erros, como comemorar as nossas pequenas vitórias diárias, que a gente esquece. Comemore as pequenas vitórias diárias. Tanto é importante a gente aprender com os pequenos erros, né? Porque eles são avisos de coisas maiores, ok? E tanto também é importante comemorarmos as nossas pequenas vitórias diárias. Porque todos os dias nós temos pequenas vitórias diárias que nós, na correria do dia a dia, né, no nosso egocentrismo, no nosso olhar só para as coisas que estão ao nosso redor, nós não vemos. Então, quando você consegue visualizar que hoje você está vivo já é uma grande vitória, você consegue dar mais valor às coisas que acontecem, às pessoas que você conhece, e aí você vai entrando numa frequência mental, que eu chamo de frequência mental resiliente, que vai, na verdade, vindo até você, né, coisas que realmente vão agregar, vão somar a sua vida. Então você começa a atrair, literalmente, pessoas e situações mais saudáveis para a sua vida. Então, prestem muita atenção nos sinais, porque tudo, a vida inteira, dos pequenos detalhes, são feitas de sinais. Eu quero fazer, vou abrir um Entendi. parênteses, qual que é a diferença, né, de ser resiliente para não ser resiliente, que é muito importante dizer. Sim. Primeiro, Uhum. dizer, na sua primeira pergunta, que ser empreendedor não necessariamente está vinculado a um CNPJ. Na minha concepção, empreender é você, primeiramente, empreender a sua vida, né? Você está com sua vida organizada, sua vida emocional, no seu campo emocional, no seu campo psíquico, no seu campo financeiro, no seu campo de Uhum. relacionamento. Então, a sua vida é a primeira empresa que você tem. E ela não tem CNPJ, não precisa, mas é a primeira empresa. Certo. É. E eu faço uma metáfora de que a pessoa resiliente, a mente resiliente, está na metáfora que eu faço de uma rádio que está na frequência FM. Então, poxa, numa frequência FM tem menos ruídos, tem mais opções musicais, não é verdade? E uma É. pessoa que não tem, né, que não está na mente, não está na frequência resiliente, ela está numa frequência mental de uma rádio AM, né, que tem mais interferências, que tem menos opções musicais. Então, olha, não bate. Por isso que eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, sim. E quais as pessoas você está escolhendo para estar do seu lado? Quais as É. pessoas você está escolhendo para realmente compartilhar situações, momentos da sua vida? Porque isso é muito importante. Então, a frequência mental,
ela tem que estar condizente com a vida que você quer ter, com a pessoa que você quer encontrar. Faz sentido, gente? Faz Faz, sentido? então, faz. Então, eu vou aproveitar, Érica, que você me falou algo muito importante, que às vezes a gente passa, como falam, passa batido, que é a gratidão. Foi muito legal que eu falei, primeiro de empreendedor, se eles tinham os pequenos erros, e você puxou por um tema tão importante que eu acho que é tão gostoso falar ou terminar depois do final do dia falando de gratidão. Que você dissesse um pouco se a gratidão, inclusive, daí falasse um pouco das 5 pessoas que a gente tem no entorno, mas a gratidão. Como é que o porquê que ela é tão importante? A gente nota, Érica, isso de fato existe. A Ofra, os grandes líderes, eles têm um coração enorme mesmo, né? Eles colocam a gratidão. Então, eu gostaria que você trouxesse aí com o seu conhecimento essa importância que você está colocando. Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu vou conceituar muito rápido o que é resiliência, porque a gratidão faz parte da pirâmide de resiliência. Ótimo, ótimo, Tá? que bom. Então, todo mundo, sim, já viu falar que a resiliência, na verdade, ela vem originada da física, que significa a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma pressão. Nas ciências psicológicas, entende-se que ser resiliente é você estar mais preparado para enfrentar as adversidades da vida, para você aprender com os seus erros, né? Para você conseguir antecipar alguns problemas, porque você está numa frequência mental que você valoriza muito o seu tempo, a sua saúde, né? O seu emocional, o seu estado de felicidade, né? Isso é muito importante. E aí, com isso, você ganha o quê? Saúde, você ganha mais paz, mais tranquilidade. E você consegue aumentar a sua frequência mental. Porque a maioria dos seres humanos não utiliza nem 7% da capacidade cerebral. E com as técnicas resilientes, que você vai treinando, na verdade, o seu cérebro, você consegue aumentar essa capacidade. Então, onde que entra a gratidão? A resiliência ela é uma pirâmide, né? Que ela começa na gratidão, no perdão, no auto-perdão, e ela termina na espiritualidade, porque é importante. Hoje, até a saúde, né, ela incluiu o termo espiritualidade como matéria curricular obrigatória nos cursos de saúde. Por quê? Olha, porque aquilo que eu importante. acredito, aquilo que são minhas crenças, os meus valores, eles têm uma importância muito grande para eu lidar com o problema, com a dor, com o trauma, porque eu acredito neles. Então, o profissional, o que ele faz? Ele pega essa crença, esse valor e usa como ferramenta para que a pessoa consiga se achar, entender melhor, passar por aquele processo de dor com dignidade. Por que a gratidão é importante? Porque o nosso cérebro, gente, ele foca em uma coisa com excelência por vez. Só que o nosso cérebro, ele é uma máquina, mas ele é muito justo. Se a gente aprender, né, a emitir comandos corretos para o nosso cérebro, nossa, nós teríamos, assim, uma vida muito mais leve. Eu falo que o nosso cérebro é uma tropa militar, né? Eu vou fazer a metáfora do militarismo, que é meu, né? É bom. É uma forma, é uma tropa militar. Saiba dar o comando correto. Só que a gente nunca sabe. Por quê? Porque a gente sempre está rodeado de sentimentos, pensamentos a todo momento, que às vezes nos sabotam. Então, quando você agradece, você mostra para o seu cérebro, para você, que independente do que você esteja passando, aquilo é necessário para o seu crescimento. E se é necessário para o seu crescimento de alguma forma,
é válido. Então, quando você agradece, você minimiza o problema, ok? Você minimiza. Quando você perdoa, você minimiza mais ainda. Quando você se auto-perdoa, gente, aquele elefante que era um problema, ele fica um ratinho. Porque o nosso pensamento, ele constrói e destrói à medida que nós damos os comandos para o nosso cérebro. Não é verdade? E aí termina essa pirâmide na espiritualidade, que nada mais é como você encara a sua vida. Eu não estou falando de religiosidade, que é diferente, que é a opção da religião que você escolheu. Eu estou falando de espiritualidade, que é algo mais transcendental, que é como você enxerga a vida, o sentido dela, né? O que você acredita que são ações benéficas para você ter na sua vida, para você ser uma pessoa melhor, para você ter a vida que realmente você quer, para você ter a pessoa que realmente vai te valorizar, vai te amar, né? Como você merece. Simples assim. Então, né, são lindos, porque assim, quem está no comando é essa espiritualidade, independente do que você está colocando de religiosidade. E até o sucesso, quem está no comando é esse empreendedor resiliente. Então, o empreendedor é uma escolha, é ele que está no comando, Érica? Só para frisar mais. Se nós partirmos do princípio que a nossa vida é uma empresa, então todos nós somos empreendedores. Não é verdade? Sim. Se eu levo a minha vida muito a sério, poxa, eu tenho algumas ações que são inerentes a todos os empreendedores. E é o quê? O planejamento, a organização, a disciplina, as minhas escolhas. Então, assim, essas ações inerentes ao empreendedorismo, se eu utilizo na minha vida, eu sou empreendedor de vida. Se eu passo a ter um negócio, né? Aí eu sou empreendedor, né, de negócios, mas não necessariamente é o que eu falei. Para ser empreendedor, você tem que ter um negócio. Se você entender que a sua vida é um negócio, é uma empresa. Isso, pessoal. Porque se você cuidar de você, não adianta você ter sua empresa, não adianta você ter dinheiro, não adianta, você vai ter que cuidar da sua saúde, você não vai ter paz para você enfrentar os problemas, você não vai ter discernimento para você encarar os seus desafios. Então, não é verdade? Tem sentido, gente? Tem. Inclusive, a Marcela é uma empreendedora que ela vem assistindo a mim, me dá feedback e tudo, e colocou como um sexto sentido. Que aí você colocou que é a espiritualidade, não é isso, Érica? Sim. O que falam esse sexto sentido? O que seria um sexto sentido nos negócios, na vida? Ou seriam coisas diferentes? No meu entendimento, o sexto sentido nada mais é do que uma intuição aguçada. Tá. Então, assim, uma mente treinada, uma mente que todos os dias tem ações e hábitos saudáveis para mudar a sua frequência mental para melhor, é uma mente que ela automaticamente fica mais aguçada, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem energia própria. A gente troca energia um com os outros. Então, quando a gente treina a nossa mente, a gente fica muito mais sensível por exemplo, ao comportamento do outro, a uma ação, né? Aquele sentimento assim, nossa, eu acho que não é isso, é o melhor. E a intuição fica ela mais aguçada, mas o cérebro, ele fala, ele dá sinais pra gente. Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente está vivendo uma vida infeliz, o nosso cérebro, ele dá sinais. O nosso corpo dá sinais. A gente fica doente, a gente começa a cabelo cair, a gente começa a emagrecer ou engordar demais. Olha só, são sinais. Da mesma forma que isso acontece no negativo, acontece no positivo. Então, por exemplo, eu tô numa mesa, e já aconteceu comigo, viu, gente? Eu tô numa mesa para fechar um negócio. Nossa, o negócio parecia assim, muito bom. E aí, meu sexto sentido, eu vou utilizar o termo que ela usou, falou assim, espera um pouco, né? Espera um pouquinho.
Não, não vai na emoção agora, não. E aí eu ouço. Por quê? Porque eu treino a minha mente. Então, assim, se eu não fizer aquilo que eu falo, eu estou sendo incoerente, não é verdade? Eu defendo a resiliência porque eu Sim. utilizo ela na minha vida. E por isso que eu posso afirmar que quanto mais resiliente você for, você vai ter uma tendência maior de não entrar em apuros, tá? Literalmente, de você distinguir melhor as pessoas que você quer realmente que esteja do seu lado, e com isso você só tem a ganhar, porque eu falo que essas escolhas não têm preço. Porque quantas pessoas gastam energia com escolhas erradas, com escolhas nada assertivas, Verdade. não souberam ouvir a si mesmo, porque não souberam entender. Por isso que o autoconhecimento é importante. Tá. Eu tô lendo aqui a frase do Kleber, ele falou assim: a intimidade com os nossos instintos nos ajuda muito na tomada de decisão. Total. Porque aí entra o autoconhecimento e aí você leva muito a sério o seu instinto, né? Ou o sexto sentido, enfim, o Certo. termo é o de menos. Mas essa intimidade, ela precisa ter, né? Você precisa ter. E quando você tem, você percebe que você, poxa, dá um up na sua vida tão diferente que do nada você conhece pessoas, que do nada acontecem coisas boas, que do nada, mas não é um do nada, é porque você está, né, na frequência Mentalizando a correta. frequência. É isso mesmo. E essa frequência correta, até, Érica, só para enfatizar, assim, que eu digo assim, para ilustrar mais, é uma frequência daquilo que a pessoa quer. Né? Como a Érica colocou. São as 5 pessoas que você quer que esteja no seu entorno. Então, mentalize nisso, não é? Porque, O que que acontece, Érica, gente? Eu abri um você fala com parênteses. uma convicção assim, é tão gostoso isso, porque eu acho que é essa convicção mesmo que a gente quer passar, né? Da importância de a gente ter até um plano para saber de ação, não é, Érica? É importante isso? Gente, todo dia que eu acordo, eu faço meu checklist. O que é checklist? Isso, passa aí para gente umas ferramentas. Nada mais é do que você separar o que é urgente do que é importante naquele dia, de você não deixar de fazer algo que você goste naquele dia, de você se priorizar, de você realmente fazer valer a pena aquele dia, porque cada dia é diferente, cada dia é um dia especial. E eu digo o seguinte, gente, eu não vou falar da minha história agora, porque não dá, mas eu voltei da Uhum. morte. Eu fiquei um mês em coma, ouvindo todo mundo à minha volta. Então, quando eu retornei do coma, eu comecei a entender melhor esse processo de você realmente entender que o momento de hoje, ele chama presente, não é por acaso, é porque é um presente. Eu fiquei É, um mês tentando abrir os olhos, tentando me mexer, ninguém me ouvia. E aí olha isso. eu vejo muitas pessoas que comem, que bebem, que se divertem, que, enfim, que estão aí, mas estão em coma. Por quê? Porque estagnaram os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos. Tem gente que não tem projeto de vida e quer mudança e quer coisas boas. Não é assim que funciona. Porque tudo é uma troca. Ah, A vamos vida falar sobre isso, isso. e deu uma troca. Então, eu faço meu checklist, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso deixar de fazer. Então, quando eu sou muito disciplinada, isso vem do militarismo, mas a resiliência, os estudos, né, são muito fortes, a questão da disciplina. Então, mesmo, gente, faça sol, faça chuva. Se eu determinei que aquele momento eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quantas pessoas começam uma atividade e não conseguem terminar? Porque não consegue ter foco, porque o problema, ou aquela situação adversa, ficam maiores do que os sonhos, do que a vontade de fazer algo para si mesmo. Então, o resiliente, ele não deixa isso acontecer. É uma premissa, assim, muito bacana e muito vantajosa, de verdade, de ser resiliente.
Nossa, muito bacana, porque assim, e você coloca isso como resiliente, não é que eu falo assim, porque tem pessoas que falam assim, nada vai mudar. Eu falo que às vezes é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, mas o que você coloca é bem bacana, porque assim, E tem um amiga, projeto. e vai morrer assim mesmo, porque se a pessoa decretou isso, Ela né, não? decretou. E aqueles, então, Érica, que tem aquele. Porque dizem que o mindset de crescimento, tem até, eu acho que a psicologia, a psicóloga que fala muito de mindset de fixo, que são aquelas que não, nada vão acontecer. E aqueles que você fala assim, nossa, ele agora começou a ter um up e vai fazendo uma série de coisas. Ele mudou no pensamento dele? Tudo foi do pensamento, será? Depende, porque tem pessoas assim que querem mudar, né? Tem pessoas, É. gente, tem pessoas que assistem palestras incríveis, leem livros incríveis e fala, poxa, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes até na primeira semana consegue mudar, mas não consegue ter uma constância. A mudança, ela está muito vinculada à constância. O hábito está muito vinculado à constância, né? Então, assim, de você ter a disciplina com a constância. Então, assim, não é o falar, porque a vida, eu costumo dizer, ela faz testes em nós, né? Poxa, eu Aham, certo. quero, eu vou todo dia agora na academia. Poxa, você vai todo dia na academia, você não vai dia nenhum. Aí você já promete que você vai todo dia. Poxa, começa aos poucos, eu vou uma vez por semana, vou ficar uma hora. Tenha planejamento, a gente começa de baixo e vai subindo gradativamente. Porque quando as coisas se tornam hábitos, fica muito mais fácil da gente lidar com elas. Ah, E aí a gente não certo. sente aquele peso. Nossa, que eu estou fazendo algo para mudar. Literalmente, eu sinto esse peso. Eu sinto assim, está mudando e está me fazendo bem. E aí eu vou nutrindo, né, daquele sentimento bom, que é aquela ação diferente, aquela Que é o atitude assim. planejamento. E quando assim existe, até comentaram aqui, às vezes existe aquela preguiça. É que planejou mal, é melhor replanejar? O que você pode dizer? Se deu uma preguiça, se não era bem aquilo, faz parte da resiliência o replanejamento? Faz, claro que faz. Olha, na verdade, o Estou resiliente, provocando, ele assim já você planeja vai falando. com plano B, com plano C, com plano D, o alfabeto inteiro se precisar. Isso que é importante dizer. Então, assim, o resiliente, Entendi. ele planeja desde o plano A, o plano B, o plano C de uma vez. Ele consegue enxergar o todo. Para quê? Porque o replanejar não tem problema nenhum. Você voltar atrás, você ter necessidade de dar um passo atrás. Mas como você treina a sua mente, você pode colocar opções A, B, C, D, E aí você só muda a estratégia, você só muda o caminho. Não necessariamente replanejar, né? Porque o que é importante? Você ter um foco, né? Você tem um foco. E dentro daquele Uhum. caminho, você já colocar ali algumas coisas. Por quê? Porque se você é resiliente, você já consegue, muitas vezes, enxergar além, né, do caminho. Você consegue entender que a viagem ela é importante, que o caminho percorrer é importante, que muitas coisas podem acontecer. Então, você já vai colocando isso em consideração. Então, não é muita surpresa algumas coisas que acontecem, porque você já tem um Entendi. plano C para aquilo, se acontecer. Você tem um plano D para aquilo, se acontecer. Então, a estratégia, eu falo que é estratégia militar, porque estratégia militar é assim. Então, você não ganha Certo. guerra na força, você ganha guerra aqui, ó, na mente, na emoção, né? Você sabendo que muitas coisas podem acontecer, e se acontecer, o que eu faço? Poxa, eu tenho esse plano aqui, né? Então, você antecipar, na verdade, Uhum. algumas, não é verdade? Sim, até eu lembrei que tem sido muito falado, até nos negócios, a importância da também adaptação, da adaptabilidade. Você se adaptar com campos incertos.
que é importante, então, no empreendimento, não é? Perfeito. Adaptação é uma dádiva. Por quê? Porque a gente consegue adaptar as situações da vida. O perigo é a gente também conseguir adaptar as coisas ruins. Então, quantas pessoas vivem em situações ruins porque se adaptaram, estão ali na caixinha do conforto negativa, mas se adaptaram àquilo. Então, a adaptação, ela tem dois olhares. Agora, o que é importante? O que eu te pergunto agora, para você que está me ouvindo? Você está feliz onde você está? Com quem você está? Se você demorou a responder, você precisa rever o que você quer. Você precisa rever o que você sente. E o medo faz parte, tá? Dessa reflexão, que é super normal, mas você tem que entender que você é o seu maior compromisso. É bonito isso, né? Saber que nós somos o maior compromisso. E o alinhar, né? Se você responde, você está alinhado, mente, coração, ação e vai, né? Isso é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Dádiva, né? Tá com medo? Vai assim mesmo, né? Vai com o mesmo, né? E eu tenho uma que, Érica, tem utilizado um pouco aqui, vai e faz. Eu sempre acho que um erro é um não aceito. Eu sempre tive isso na minha vida. Então, eu acho que também são resultados, porque tem pessoas que ficam estagnadas, ou quando existe algo que não sai como ela quer, e ficam estagnadas naquela frustração. E quando a gente vê que aquilo foi um não aceito e que a gente tem uma aprendizagem com o erro, eu acho que essa riqueza, essa dádiva também que você colocou, que você falou, vai e age, não é? E por que então o empreendedor agora resiliente, ele é valorizado, ele é diferenciado, ou eles se notam? Como que é isso, Érica? É muito, assim, muito bacana. Porque quando você está nessa frequência mental, então que você conseguiu estar na FM, você pode, e já aconteceu comigo também, você pode ir em um evento com várias pessoas que você atrai as pessoas que têm alguma afinidade com você. Porque a gente não atrai os opostos, não, a gente atrai os iguais. Aí que tá a diferença. Legal. Quando você está atraindo opostos, é porque tem uma coisa muito errada acontecendo dentro de você. Você precisa, né, de ajuda. Porque você não está A antena não tá boa. Não. Literalmente. Porque a gente quer estar perto de pessoas que têm afinidade, que têm mesmos propósitos, que têm os mesmos valores. Se isso está diferente, então você está doente. Você está doente. E aí que tá, muitas vezes a gente não percebe que a gente está doente. E aí a gente precisa de ajuda. E procurar ajuda é um sinal de coragem, é um sinal de amor a você mesmo. Né? E o empreendedor resiliente, eu costumo falar uma frase que eu uso muito, assim, que eu ouço muito nesses eventos que eu vou, e reuniões. Por exemplo, reunião do Instituto Êxito, que a gente usa muito assim, tubarão, se você quer ser um tubarão, ande com um tubarão. Se você quer ser uma águia, ande com uma águia. Gente, Certo. Então, assim, só que a frequência mental deles também, eles querem ter, mesmo que você não seja um tubarão, mas você tem capacidade de ser, eles enxergam isso. Tem que aí pensar, que tá o né? olhar. É isso tem mesmo. Que pensar como uma, vamos dizer, um tubarão. Você tem, então, tudo parte desse. Porque é bem interessante, Érica. Quando você fala também, para mim acontece bastante. Essa que, quando falam, é lei da atração. Mas não é uma lei da atração que tenha uma espiritualidade tão distante, não é? E é importante até a gente colocar, e vamos dizer, na nossa live, que a gente não está falando de espiritualidade, mas o ser humano tem essa semente
de espiritualidade, de pensamento também, dessa Não, a radiação, espiritualidade, né? amiga, a gente deve até falar. Acho que a Então vamos gente lá, não pode falar de religiosidade, porque religião tá? cada um tem o seu. Agora, espiritualidade é como você enxerga a vida, o sentido dela, o que você acredita que você pode ter de Verdade. ações, de atitudes para fazer a sua vida valer a pena, para você não ser mais um aqui na Terra, mas ser entendeu? Deixar o seu legado. É simples. Então, o resiliente, se ele cai, ele tem aquela coragem de bater os joelhos, isso daí é Franklin Roosevelt, Brené Brown, que fala muito da vulnerabilidade, como um ser imperfeito, mas que tem coragem. E Tem. isso que é muito bacana, porque na era industrial, Érica, até aproveitando, na era industrial, vamos dizer, muitos executivos, por isso que ela também psicóloga americana, quando falou a respeito desses sentimentos, resiliência, o dela é vulnerabilidade, está ligado que você utilizou coragem também. Os executivos parecem que eles tinham que ser forte, ser forte, ser forte. Parece que você ser fraco, você ser vulnerável, aprender com os seus erros, não fazia parte. E com essa transformação digital, ou a sociedade, com a psicologia também, muito se fala agora da importância, inclusive, da espiritualidade. O que está mudando, Érica? Alguns empreendedores resilientes, viu? Então, essa coragem para o resiliente é importante? Essa coragem ela é fundamental. Não tem problema se você errar, você aprende com ele. Não tem problema se você cair, você levanta. E vida que segue é olhar para frente, né? Sempre. É tentar ser melhor, é tentar aprender com aquilo que não deu certo. É tentar não cometer os mesmos erros. Também já ajuda muito. E é você estar muito bem conectado com você mesmo, sabe? Porque se você entender que você é o seu maior compromisso, as coisas elas ficam mais leves, elas ficam mais amenas. Então, assim, aqueles problemas que todo mundo tem, que todo mundo passa, aquelas dores, aqueles traumas, eles não conseguem ser maiores do que a sua essência, do que você quer para sua vida, né? Do que você quer conseguir conquistar, né? Reveja as pessoas que realmente vão somar a sua vida. Reveja as pessoas que realmente vão somar a sua vida, não é verdade? A vida, gente, é literalmente um sopro. Um sopro. E quanto mais cedo você absorver isso, você vai parar de perder tempo com coisas que não vão agregar na sua vida. E você vai parar de perder tempo com pessoas também que não somam a sua vida. Isso daí não tem preço.